Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com uma análise de uma obra do romantismo alemão, uma obra do pintor mais famoso do romantismo alemão. Hoje vamos analisar as falésias em Regen. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de uma atualização. Vamos continuar com as análises da pintura do movimento romântico, mas especificamente vamos falar de pintores da Alemanha, porque o movimento romântico nasceu ali na Alemanha. Hoje vamos analisar uma pintura de Caspar Friedrich, que é o maior pintor do romantismo alemão, mas não vamos analisar a sua obra mais conhecida, vamos analisar uma outra, pela qual eu estou apaixonada. É daquelas coisas que me levam assim de surpresa. É interessante quando nós conhecemos um pintor, achamos que conhecemos a sua obra, mas depois descobrimos uma outra obra que é bem pequena, bem singela, bem assim, calma, melancólica e nos apaixonamos. Eu acho interessante e não consegui resistir a trazê-la aqui. Claro que aquela obra mais famosa que toda a gente conhece dele também vai estar aqui numa destas semanas, mas hoje vamos analisar esta obra. E esta é a obra de Caspar David Friedrich, o mais conhecido pintor do romantismo alemão. Chama-se Falésias em Regen. É de uma obra de 1818. O artista Caspar David Friedrich nasceu em 1774 em Greifswald. Nesta cidade podia-se avistar a ilha de Regen, na Baía do Báltico. Caspar sempre gostou, quer da vista, quer da própria ilha. E em 1818, quando se casou, levou a sua jovem esposa para visitar a ilha e as falésias. E foi durante esta sua lua de mel que o pintor fez esta obra. E isto é interessante de várias maneiras. Primeiro, porque Friedrich sempre foi apaixonado por esta vista. E segundo, porque ele levou aqui a sua jovem esposa. Ele era notoriamente um solteirão convicto, odiava pessoas, ele era um antissocial do pior. Mas apaixonou-se e decidiu levar aqui a sua jovem esposa, porque ele, pela primeira vez na vida, estava assim a apreciar a companhia de outros humanos. Então ele estava assim num ambiente que não era bem o habitual, estava feliz. Pela primeira vez na vida, e resolveu então pintar esta obra. Na verdade, ao longo da sua vida, Friedrich já tinha feito vários esboços da paisagem da ilha e visitou o local muitas vezes. Até escreveu acerca da sua preferência e descreveu a sua atmosfera. Na verdade, a sua obra foi tão apreciada na altura que mudou completamente a vida da ilha. O que Friedrich gostava ali é que era uma pequena aldeia numa ilha isolada, com muito pouca gente. Era ótimo para os seus passeios refletivos e para a sua alma dramática e extremamente romântica. Depois desta obra, o que aconteceu foi que a ilha se tornou muitíssimo popular porque os alemães adoravam a pintura de Friedrich e acabou por se tornar um destino de férias assim em massas. Portanto, as pessoas afluíam no verão para ir para esta ilha, o que obviamente destruiu o encanto que o Friedrich tinha pelo local, mas ajudou muito na vida das pessoas que lá viviam. Portanto, a ilha passou de um local simples e isolado para um famoso destino turístico para as massas. Aqui, nesta obra, temos o mar a perder-se de vista, temos figuras à beira do abismo, temos um lindo vestido de uma mulher, temos as imponentes falésias de calcário. Tudo isto é o exemplo do que é o romantismo alemão. Na verdade, em 1818, que é na altura que esta obra é pintada, fazer férias à beira-mar, à beira-rio, à beira-lago tem uma conotação completamente diferente daquilo que associamos hoje. Os alemães não iam tomar banho. Desportos náuticos era uma coisa que estava ali a começar, mas que não era muito bem visto. As pessoas não entravam dentro d'água. Foi, aliás, nesta altura, por volta de 1818, que os alemães começaram a perceber o benefício da água do mar, porque até ali as pessoas iam ver o mar lá longe, ninguém entrava dentro d'água, não era isso que eram férias. Férias eram passear pelo campo e assim. Portanto, não havia muito o que fazer numa zona costeira. E isto era exatamente o mesmo no resto da Europa, não era só na Alemanha. As pessoas não iam para a praia para se divertir na água, preferindo tomar banho nas suas confortáveis banheiras em casa. Na verdade, as estâncias balneares na Alemanha ofereciam bons hotéis, boa comida, casinos e termas, não era assim tão mau. Na época que Friedrich pintou esta obra, as famílias mais ricas da Alemanha começavam realmente a descobrir os benefícios do mar e na Inglaterra já se usava algo que chamava-se carro de banho. Era uma espécie de carruagem com uma tenda onde as pessoas entravam, mergulhavam e saíam da água.
É assim, eu vivo aqui na Suíça e em Zurique, quando eu vou até lá, há uma zona giríssima, se vocês um dia forem a Zurique têm que visitar, que é a zona dos banhos, é dividida entre masculino e feminino. São umas casinhas de madeira que ficam no meio do rio, ali no centro da cidade, e no verão as pessoas ainda usam. Portanto, as mulheres entram, eu digo mulheres porque foi onde eu visitei, porque obviamente não fui à dos homens, não me deixaram entrar, eu também não tentei. Mas nós entramos, tem umas casinhas de madeira com uns sítios para nós mudarmos de roupa, e depois tem assim é uma casinha de madeira no meio do rio, no centro tem um espaço vazio só com água, e nós mergulhamos no rio e saímos, ou seja, as pessoas que estão ali na cidade e no rio não nos estão a ver. É como se construíssem uma piscina dentro do rio, entendem? E isto é algo muito antigo e que começou aqui na Inglaterra com esta tenda. Portanto, era uma carroça que entrava na água, tinha uma tenda, as senhoras entravam vestidas, despiam-se, mergulhavam, voltavam-se a vestir e saíam vestidas. Era assim. A verdade é que 1818 era uma altura muito, muito púdica, o corpo era visto como um inimigo da alma. Acreditava-se que o corpo feminino era um veículo para o diabo exercer a sua sedução. Na vida comum, as pessoas evitavam lavar-se ou até contemplar o corpo nu. O Friedrich, e nós percebemos muito isto na sua obra, é muito conservador, ele é extremamente púdico. Sempre que ele pinta uma mulher, pinta com uns vestidos que a cobrem completamente, com mangas compridas, com golas altas. As únicas coisas que vemos é a cabeça. Ele era extremamente púdico. Podemos até considerar que Friedrich era interessado pela natureza, mas não pelo natural. Quase todas as suas personagens estão completamente vestidas. Vamos então olhar mais atentamente para a roupa desta mulher da obra. O vestido é de cintura alta, ajustada sobre o peito, caindo livremente até aos pés, muito inspirado no estilo império, popular em França no período da Revolução Francesa. Nas classes mais altas, claro. Claro que França não é uma sociedade púdica. Então este estilo imperial em França era como? Era sem mangas, era decotado e o tecido era vaporoso e semitransparente, muito mais bonito, muito mais sensual, muito mais coquete. Na Alemanha era mangas compridas, completamente fechado e nada de tecidos transparentes. Na verdade, este estilo está muito mais próximo do gótico do que está do estilo francês. Friedrich adora pintar este estilo de vestidos por uma razão. Acreditava-se que o gótico era um estilo germânico e este tipo de roupa lembrava o passado da Alemanha. Vamos agora observar o homem que está encostado ao tronco da árvore. Este usa uma boina acolchoada e uma roupa que se pode definir como o estilo alemão antigo, ou seja, o traje nacional. Esta roupa foi usada na guerra contra o Napoleão. Então, ela serve de sinal de se estar contra um ditador estrangeiro e contra o despotismo dos príncipes alemães, a favor de uma Alemanha unida, a favor dos direitos fundamentais do povo alemão. Temos que considerar, e isto é muito importante, porque estas obras românticas têm sempre várias simbologias, que aqui o facto deste homem estar a usar esta roupa é uma simbologia contra o poder agressor, mas também contra os governantes alemães. Porque durante a época em que Napoleão invadiu os territórios da Alemanha, os aristocratas e os ricos foram os últimos a se voltar contra o Napoleão. Eles pagavam ao Napoleão e continuavam com a sua vida. Foi o povo e as classes mais baixas que se revoltou contra os estrangeiros e que foi realmente lutar. E depois o que é que acontece? Quando o Napoleão foi derrotado, o poder volta para os príncipes. As pessoas sentiam que os príncipes não estavam a defender a Alemanha e, no entanto, eram eles que governavam. E como sentiam que o povo não gostava muito deles, faziam-no de uma forma ainda mais dura, mais brutal. Claro que tudo isto fazia surgir na burguesia e no povo uma sensação de poder e força que os levou a exigirem reconhecimento e mudanças na vida social. Em resposta, surgiu a repressão na Alemanha, com censura dos jornais, com perseguições políticas e com a proibição de usar esta roupa. Nenhuma corporação, nenhuma pessoa e nenhum estudante, que são sempre as pessoas que estão ali à frente dos movimentos sociais, podiam usar esta roupa. Portanto, ao que nós estamos a ver aqui, esta peça é uma peça assim contra o poder vigente. O romantismo não é só coisas bonitas, não, tudo é muito simbólico. Na verdade, Caspar David Friedrich veste todos os seus personagens assim nas suas obras a partir de 1815. Então podemos considerar que Friedrich é uma figura da resistência e a sua obra é política. Numa das suas cartas ao seu amigo e professor Ernst Moritz Arndt,
Ele escreve: enquanto permanecermos lacaios dos príncipes, nada de grande se poderá fazer. Sempre que o povo não tem direito à palavra, também lhe é negado tomar consciência da sua identidade e ter orgulho nas suas ações. Estão a perceber porque é que eu quis trazer esta obra pequenina e singela, que parecem 3 pessoas a olhar para a distância? Ela é muito política, na verdade, e diz muito daquilo que os alemães estavam a passar e diz muito do que é o romantismo, que é camadas de simbologia e camadas de mensagens umas por baixo das outras. Vamos agora olhar para a paisagem. Esta vista da falésia faz parte do género pintura de paisagem. Tal como noutras grandes escolas de pintura na Europa, também na Alemanha a pintura de paisagem era considerada menos importante na arte. Mas Friedrich, ao pintar paisagens, tinha um objetivo maior do que apenas mostrar o mundo. Ele pintava mais do que a reprodução fiel de uma paisagem. E isto foi provado quando Goethe, um dos maiores pintores alemães sempre, se não conhecem, convido-vos a conhecer porque a literatura alemã é fascinante e pronto, e Goethe é um dos seus maiores poetas. O Goethe pediu a Friedrich para lhe pintar nuvens, porque o Goethe estava a fazer um trabalho acerca do clima. E o Friedrich recusou-se, porque ele não pintava só o que via, ele pintava o que sentia. Friedrich pintava paisagens como objetivos diferentes. O pintor não fazia o retrato da natureza como tal, mas trabalhava, introduzia distância, transformava-a de forma a corresponder às suas ideias pictóricas. E, na verdade, na obra de Friedrich, percebemos que ele evitou grandes movimentos. Não temos aqui vento, tempestades, cenas de batalha, nada disto está presente na sua obra. Por outro lado, também não nos torna próximos da obra, ou seja, esta cena não é íntima, não é próxima do observador. Aqui vemos falésias calcárias e vemos 3 personagens e eles estão claramente à beira do abismo. Esta obra não representa a proximidade, mas sim o afastamento. Temos no primeiro plano a obscuridade, no segundo plano a claridade e a linha do horizonte rodeada de árvores e rochedos. Esta obra é uma janela aberta para o infinito. Outro facto que temos que ter em conta é que Friedrich era um homem extremamente religioso e que acreditava que Deus se revelava na natureza. Assim, nas suas paisagens, Friedrich tentava transmitir um sentimento de revelação divina, retornando a sentimentos de tranquilidade, eternidade e infinito. Uma das coisas que mais intrigou os críticos de arte nesta obra é a identidade destas 3 figuras. É interessante porque na obra romântica e na obra de Friedrich em especial, a identidade das figuras não é nada importante. Normalmente elas até estão de costas. Nós nem sabemos quem são e isso não é importante. No entanto, os críticos queriam muito saber quem eram estas pessoas devido ao peso desta obra na história da arte. E a teoria mais aceite é que provavelmente a mulher é Caroline Friedrich, com quem o pintor casou e fez esta sua viagem a Rügen em 1818. Um dos homens pode ser o próprio Friedrich e o outro pode ser o seu irmão Christian, que junto com a sua esposa acompanhou o pintor e a esposa na sua lua de mel. A identidade destes personagens não é o único mistério desta obra. As pessoas também se questionam o que é que estas pessoas estão a fazer? Esta ação de olhar para baixo, o que é que eles estão a ver? O que é que se está a passar aqui? Porque olha o homem para baixo, porque a mulher está com o braço levantado, como que a assinalar qualquer coisa. Será que ela está a advertir os seus companheiros? Será que o seu chapéu voou pela ravina abaixo? Será que este olhar para as profundezas pode ser algo simbólico, tão presente na obra de Friedrich? Na verdade, ele não nos dá nenhuma explicação. O facto de todos os personagens estarem de costas também nos leva a questionar que Friedrich não queria mostrar personagens concretas, ou seja, o indivíduo tem pouca importância na sua pintura. O pintor interessa-se unicamente pela função dos personagens. Ao olharem numa determinada direção, eles convidam o observador a fazer o mesmo. Aqui não são estas pessoas que nos interessam, mas o objeto do seu olhar. Quer observem o céu, as montanhas ou ruínas antigas, os personagens de Friedrich olham para longe, como o homem que está à direita. São personagens calmas que nos parecem esquecidas de si próprias. O Friedrich viveu tempos conturbados, primeiro com a invasão das tropas francesas, depois com o controle opressivo dos príncipes alemães, mas não fugiu para a Rússia como tantos outros pintores e pensadores e escritores e poetas e filósofos alemães. Ele também não foi impossibilitado de praticar a sua arte como tantos outros pintores do romantismo, como muitos dos seus amigos. Na verdade, Friedrich
refugiou-se no seu próprio infinito e a situação política em que se encontrava reforçou nele o desejo de comunhão com o universo e a natureza. E apesar de termos muitas questões acerca da sua obra, uma verdade universal é transmitida na obra de Friedrich. Ele representa o infinito e ele representa Deus através da natureza. E isso é maravilhoso e é um resumo do que é o romantismo. O romantismo alemão é algo que eu não conhecia assim tão bem. Conhecia alguns nomes, conhecia o Friedrich, mas não esta obra, por acaso conhecia outras, mas quanto mais conheço, mais estou apaixonada. Por isso convido-vos mesmo a sério a seguirem as análises da obra, porque eu acredito que vocês também se vão apaixonar pelo romantismo alemão, que não é só depressivo, como muita gente pensa, mas é também muito simbólico e é um espelho muito interessante do que as pessoas estavam a viver na altura. E é bom quando a arte reflete isto. É ou não é? E pronto, por hoje é tudo. Vimos esta obra maravilhosa de Friedrich. Vamos continuar com análises de obras nas próximas semanas. Eu sou a Sara. Se quiserem apoiar o canal, deixem um comentário simpático, sejam gentis, por favor. Podem também fazer sugestões de outras obras do romantismo alemão para eu analisar, que não sejam assim as mais conhecidas, que essas garantidamente eu vou analisar aqui. Podem subscrever o nosso canal, podem se tornar membros do Clube Criarte, podem me pagar um café, enfim, podem ajudar-me de várias maneiras. Ou então, podem só assistir aos nossos vídeos e deixar um gosto. Pode ser? Nós vemo-nos na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!